Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar agora da última parte do estudo da termodinâmica, as máquinas térmicas e também máquinas frigoríficas. Vamos lá. Uma máquina térmica é todo e qualquer dispositivo capaz de transformar calor em trabalho. Vamos entender o que isso significa. Observe esse esquema. É uma representação simples de uma máquina térmica, onde temos na parte superior, na parte vermelha, uma fonte de calor, que tem uma temperatura representada por TQ, Q de quente. E a parte inferior, em azul, representa o que vamos chamar de fonte fria, por isso a temperatura TF, F de fria, e não de temperatura final. Tá? Pois bem, entre a fonte quente e a fonte fria, você observa uma estrutura que chamamos então de máquina térmica. Dessa estrutura, nós temos três conexões. Uma seta indicando uma entrada a partir da fonte quente para a máquina, uma seta para fora, que é o trabalho realizado, e outra seta para fora, apontando para a fonte fria. O que isso significa na prática? A parte quente é onde um calor será gerado. Por exemplo, no motor a combustão, na queima do combustível dentro do motor, ocorre uma grande liberação de calor. Parte desse calor é usado então pelo próprio motor para movimentar os pistões, para gerar força, que significa então, ao deslocar esses pistões, realização de trabalho mecânico. Então esse trabalho só pôde ser realizado a partir do fornecimento de energia que veio do calor na queima do combustível. Contudo, na natureza não é possível a transformação integral, ou seja, de 100%, de uma fonte de calor em trabalho puro. Não dá para se aproveitar toda a energia da queima da gasolina dentro de um motor de um carro para que isso se transforme puramente em velocidade. Ou seja, boa parte desse calor na queima do combustível é expelido para fora, para o ambiente, para o ar em volta do motor. Esse ambiente externo ao motor é a chamada fonte fria, porque a temperatura do ar, a temperatura do ambiente, está sempre muito abaixo daquela temperatura no momento da queima do combustível. Ok? Então, um balanço energético que acontece nessa situação é esse. Q1 é a quantidade de calor fornecida pela fonte quente, ou seja, é a energia total do sistema. E essa energia, esse calor, se divide em dois momentos, em duas ações. Uma é o próprio trabalho realizado, que é o que se espera do funcionamento do motor, e outra parte é simplesmente expelido para o ambiente, que é o calor Q2, lançado para a fonte fria. Então, garantindo o equilíbrio energético, a energia que é fornecida ao sistema, Q1, é então dividida em trabalho mais o Q2, que é o calor jogado fora. Então, isso satisfaz a lei de Lavoisier, que diz que a energia não pode ser criada e nem destruída, portanto, só pode ser transformada ou transferida de um lado a outro. E é o que ocorre aqui. Uma parte da energia de entrada é transformada em trabalho e outra parte é simplesmente transferida de dentro da máquina para fora dela. Ok? Com essa equação matemática, Q1 igual a T mais Q2, podemos colocar o calor do mesmo lado, Q1 e Q2, onde Q2 inicialmente somado ao trabalho, passa para o outro lado da equação subtraindo. Beleza? Então ficamos com trabalho igual a diferença entre o calor de entrada e o calor de saída, ou o calor fornecido pela fonte quente menos o calor expelido para a fonte fria. Com isso, podemos analisar o rendimento da máquina térmica, o quanto da energia fornecida realmente é aproveitado na realização desse trabalho. Isso se dá fazendo a razão entre a energia que foi realmente aproveitada, ou seja, o trabalho realizado, dividido
pelo total de energia fornecido, que é o calor Q1. Como dito, não é possível na natureza, a natureza não permite que se transforme um montante de calor 100% em outra modalidade de energia na forma do trabalho, por exemplo. Sempre uma parcela de qualquer cota de calor se mantém como calor. É simplesmente transferido de sua fonte de geração para uma outra fonte mais fria do que a origem. Dessa forma, o trabalho será sempre menor que Q1. Então, quando dividir trabalho por Q1, você terá sempre um resultado decimal, sempre um número menor que 1. Por quê? Se o trabalho fosse 100% do calor fornecido, teríamos duas quantidades iguais sendo divididas. O resultado seria exatamente 1, que corresponde a 100% de aproveitamento, o que não acontece na prática. Portanto, trabalho dividido por Q1 sempre vai nos dar um número decimal, 0, alguma coisa. E aí você multiplica esse decimal por 100 para converter esse número decimal em uma porcentagem. E aí você terá o rendimento da máquina em valores percentuais. Beleza? Pois bem, o que nós temos então? Do lado esquerdo temos a equação trabalho igual a Q1 menos Q2. Substituindo no lugar do trabalho, na fórmula do rendimento, substituímos ele por Q1 menos Q2. Então, o rendimento agora ficou a diferença da fonte quente menos a fonte fria, dividido pelo calor da fonte quente. Pois bem, matematicamente, veja que nós temos uma subtração em cima e um denominador comum, que é o Q1. Podemos separar isso em duas frações, ficando Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Por que isso? Porque Q1 dividido por Q1 é 1. E aí nós ficamos com rendimento igual a 1 menos Q2 sobre Q1. O que quer dizer cada termo? O 1 é 100% da energia fornecida, equivale ao calor Q1 total. Dele vai ser subtraído Q2 sobre Q1. O que é Q2 sobre Q1? É exatamente a porcentagem de energia que foi jogada fora. Então você tem 100% de fornecimento, menos uma porcentagem que foi jogada fora, que não foi possível aproveitar, e assim você terá o rendimento da sua máquina térmica. Ok? Vamos para o próximo então. Entendido então o funcionamento básico da máquina térmica, vamos falar no ciclo de Carnot. O que é isso? Um francês chamado Sadi Carnot imaginou como seria o funcionamento de uma máquina térmica tendo o melhor aproveitamento possível da energia fornecida a ela. Ou seja, daquela quantidade de calor Q1 que surge na queima do combustível, como tirar o máximo daquele calor e converter em trabalho, eliminando o mínimo possível para o ambiente, que teriam dois benefícios: um melhor aproveitamento da energia na realização do trabalho em si, uma máquina mais eficiente, e, ao mesmo tempo, uma inserção de menos calor no meio ambiente. Beleza? Como ele fez isso? O esquema aqui representa um pistão simples dentro de um cilindro. Esse pistão pode subir e descer de acordo com a situação do gás lá dentro. Ou seja, quando esse pistão está baixo, o gás que estiver ali dentro está comprimido e provavelmente numa temperatura baixa. O combustível injetado ali junto com esse gás é então queimado, aumentando a temperatura, aumentando a pressão, fazendo com que esse gás superaquecido consiga então, através da pressão aumentada, empurrar esse pistão para cima, causando então uma expansão volumétrica nesse gás. Logo em seguida, falando no motor de combustão, esse vapor aquecido ele é liberado para a entrada de uma nova quantidade de gás frio, com mais combustível, para que se repita o processo e esse pistão fique nesse ciclo subindo e descendo, provocando então
o funcionamento do motor. O que Carnot fez foi pegar, então, o gráfico de pressão por volume, gráfico já conhecido do estudo dos gases, em que essa curva vermelha representa uma isoterma, marcando a temperatura da fonte quente, a temperatura maior. A curva azul representa a temperatura da fonte fria. Seria, por exemplo, na curva vermelha, a temperatura atingida na queima do combustível dentro do motor. E a curva azul, a temperatura do ambiente fora desse motor. Pois bem, como já sabemos do estudo dos gases, na curva de pressão por volume, tanto a curva vermelha quanto a curva azul são isotermas, o que significa que em qualquer ponto em cima da curva vermelha, você estará a uma mesma temperatura, independente de pressão e volume. Por exemplo, nesse ponto A, temos uma determinada pressão e um determinado volume. Nesse ponto B, temos uma pressão bem menor, porém um volume bem maior. Mas ambos estão à mesma temperatura. Então, o que o Carnot observou no ciclo de funcionamento de um motor a combustão é que existe uma sequência de transformações gasosas, porém é cíclico. Lembra da transformação gasosa cíclica lá atrás? O gás parte de um ponto inicial, de uma certa temperatura, volume e pressão, passa por uma sequência de transformações e acaba retornando para o ponto inicial. Então, o que o Carnot observou é que ele poderia, em dadas condições, ter uma sequência de 4 transformações gasosas até que se retorne ao ponto inicial, tendo o máximo de aproveitamento das energias trocadas entre o gás e o ambiente. Pois bem, essas sequências de transformação são o seguinte: do ponto A para o ponto B, como a transformação acontece em cima da isoterma, nós temos uma transformação isotérmica, temperatura constante. Mas de A para B, o volume aumentou. Então está acontecendo uma expansão isotérmica, uma expansão de volume mantida a temperatura constante. Logo em seguida, após o ponto B, o gás sofre uma outra transformação em que ele continua expandindo seu volume até chegar ao ponto C. Contudo, observe que ele passou da isoterma quente para a isoterma fria. Houve, então, expansão de volume com perda da temperatura, com redução da temperatura. Logo em seguida, do ponto C, o nosso gás sofre uma compressão. Observe que do ponto C para o ponto D, o volume recuou. Então, esse pistão do motor está no momento agora que ele está voltando, ele está descendo e comprimindo o gás ali dentro, ok? É uma compressão que vai em cima da isoterma azul, portanto, é uma compressão isotérmica, mantendo a temperatura constante na sua faixa de temperatura baixa, ou seja, na sua fonte fria. Do ponto D, para ele voltar ao ponto A, o que deve acontecer? Veja que ele, do ponto D, vem por esta outra curva até chegar de volta ao ponto A. Então, do ponto D para o ponto A, continua sendo reduzido o volume, ou seja, é uma compressão ainda, contudo, ele está passando agora da curva fria para a curva quente. A temperatura subiu novamente, mesmo durante a compressão do nosso gás. Então, o que o Carnot conseguiu observar e comprovou é que, se você conseguir fazer com que o seu gás dentro do motor passe por essas 4 transformações nessa ordem, que é a primeira, de A para B, uma expansão isotérmica, mantida a temperatura.
Logo em seguida, ele continua se expandindo, porém a temperatura cai de B para C. E em seguida, ele inverte o ciclo para recomeçar tudo de novo e vai do ponto C, que está na isoterma fria, ele comprime o gás isotermicamente, né? Ele comprime o gás mantendo a temperatura baixa até o ponto D. E do ponto D de volta ao ponto A, continua sendo comprimido, contudo, alterando a temperatura de volta para a temperatura alta. Então perceba, 4 transformações. A primeira, isotérmica, uma expansão isotérmica. A segunda expansão é chamada de adiabática. Apesar da temperatura baixar, nesse momento o gás é protegido de uma troca de calor com o ambiente. Ele não perde nem recebe. Ele baixa a sua temperatura, mas sem perder calor. Ele baixa a sua temperatura porque ele está gastando de sua energia interna para expandir. Lembre-se lá atrás, se não lembrar, depois faça essa revisão, da transformação adiabática, em que não há troca de calor, em que o trabalho realizado é à custa da própria energia do gás. Se lembra? Pois bem, feita essa expansão adiabática, por isso a temperatura diminuiu, o gás utilizou de sua própria energia, e agora ele chegou no limite da sua expansão, o pistão alcançou o ponto mais alto dentro do cilindro do motor, e ele entra no processo agora de compressão. O pistão é levado de volta ao seu ponto mais baixo. Com isso, ele é comprimido por um tempo sem trocar de temperatura, que é a transformação, a compressão isotérmica, e logo em seguida ele sofre uma compressão adiabática, ou seja, há um outro momento em que o gás não troca calor com o ambiente, porém sua temperatura sobe. Por quê? Se lembrar lá da transformação adiabática, eu dei o exemplo da bomba de encher pneu, de encher bola. Quando você comprime rapidamente o ar ali dentro, essa bomba esquenta, mas você não está dando calor para ela. Você está aumentando a energia interna daquele gás. Então é uma compressão adiabática. Ok, pessoal? Então, com essa sequência dessas 4 transformações, é estabelecido o chamado ciclo de Carnot. Tá? E o Carnot observou um outro detalhe extremamente importante. O calor trocado entre o gás e o ambiente, o calor recebido da fonte quente Q1 e o calor cedido ao ambiente Q2, ele percebeu que a razão Q2 sobre Q1 é exatamente igual à razão T2 sobre T1, ou seja, existe uma relação entre o calor trocado e a temperatura de cada momento. Lembrando, T1 é a temperatura da fonte quente, de onde está vindo o calor Q1, e T2 é a temperatura da fonte fria, para onde está indo a sobra do calor Q2. Ok? Acompanharam? Muito bem. Agora veja bem, pegando o rendimento da máquina térmica que a gente acabou de definir no slide anterior. Rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1. Então esse é o rendimento tradicional de qualquer máquina térmica. Agora, se você quer ter o melhor rendimento possível, ou chamado rendimento de Carnot, veja que Q2 sobre Q1 é equivalente a T2 sobre T1. Então basta substituir Q2 sobre Q1 por T2 sobre T1. E aí você terá o rendimento de Carnot. Feito isso, se você conhece a temperatura da fonte quente, conhece a temperatura da fonte fria, você consegue estabelecer o que seria o melhor rendimento possível para essa máquina, chamado rendimento de Carnot. Ok? Então, pessoal, como eu comentei anteriormente, aqui nós temos a representação de um motor de combustão interna, o motor de um carro, ok? A imagem aqui equivale a um motor de 4 cilindros,
tá? A figura da direita apresenta, então, 4 pistões subindo de forma alternada, tá? É um chamado motor de 4 cilindros, então. Na figura da esquerda, temos a visão lateral de um desses pistões, em que perceba a numerologia de 1 a 4. Esses dois elementos que aparecem aqui logo acima, esse carinha aqui e esse de cá, são as chamadas válvulas do motor. Tá? Aqui não é nenhuma aula de mecânica, mas vocês já devem ter ouvido, assim, por alto, já deve ter ouvido falar aí no motor de 8 válvulas, no motor de 16 válvulas, no motor de 20 válvulas, 24 válvulas. Ou seja, o que são essas válvulas? Perceba, tá? Em cada estágio aí, ó, vamos pegar, analisar cada estágio. Observe o que acontece no estágio 1 desse motor. O que acontece durante o estágio 1? O nosso pistão está descendo, tá? No estágio 1, e observe que a imagem lá dentro é azul. O que isso quer dizer? Que durante essa descida, o nosso volume está expandindo, ok? E está entrando ar frio, está entrando oxigênio nesse motor. Esse elemento aqui, ó, estou destacando, ó, alguns sabem o que é. Para quem não sabe, é a chamada vela do motor. O que é a vela do motor? Veja que ela apresenta um brilhozinho no estágio 3. O que é esse brilhozinho aí na imagem? É a chamada faísca da vela. É uma faísca mesmo, tipo faísca de um isqueiro. Quando você vai acender um isqueiro que está sem gás, você só vê aquela faísquinha inicial ali. Essa faísca, combinada com o combustível que foi injetado, mais esse ar frio que está rico em oxigênio, ocorre a queima do combustível misturado com esse oxigênio, então provoca-se a chamada combustão. Nesse momento, o volume do ar ali está bem comprimido, a temperatura está baixa, e quando se queima esse combustível, a temperatura sobe, a pressão aumenta, e é onde esse gás consegue empurrar o pistão para baixo, numa expansão volumétrica. Tá? E aí, nesse primeiro momento, ar frio, combinado com a faísca da vela e o combustível, é queimado, a temperatura sobe e o pistão desce. No que o pistão desce, veja que seria no estágio 3, o pistão desceu, o ar lá dentro ficou avermelhado, quer dizer que é o momento em que ele está quente, e quando esse pistão sobe no estágio 4, tá, ele sobe empurrando esse ar quente para fora. Perceba que as duas válvulas elas se alternam. No momento, uma válvula se abre para o ar quente sair, tá? A válvula da esquerda, quando ela abre, o ar quente sai, no estágio 4. No estágio 1, logo em seguida, a válvula da direita se abre para a entrada de ar frio. Então, esse é o ciclo de um motor chamado de 4 tempos. Tá? Para quem aí curte essa parte mecânica, entende aí agora o que quer dizer um motor de 4 tempos. Num primeiro momento, entrada de ar frio. Num segundo momento, a compressão e a explosão desse combustível. No terceiro momento, a expansão graças à queima do combustível. E o quarto tempo, ou quarto momento, é jogar esse ar quente para fora. Tá? Por que tem que jogar esse ar quente para fora? Não só porque ele está quente, mas porque o oxigênio já foi queimado. Ali ele está jogando o gás carbônico fora, ou o CO2, tá? o dióxido de carbono e também o monóxido de carbono, o CO. Tá ok? Então, se você queima o oxigênio ali dentro e injetasse mais combustível e faiscasse a vela, não haveria mais explosão, porque a explosão só acontece com oxigênio. Então, precisa fazer essa troca de ar quente queimado por um ar novo, frio, rico em oxigênio. Tudo bem? Então, esse é o funcionamento básico aí de um motor de combustão interna. Beleza? Vamos para frente.
Bom, então, visto aí a parte teórica da termodinâmica, né, que encerra o nosso capítulo aí, vamos ver aí os exercícios resolvidos referentes a essa segunda parte do capítulo aí. Então, o exemplo 7 aí diz que o diagrama representa aí uma operação de um motor térmico em ciclos. A quantidade de calor fornecida ao gás ideal num ciclo é de 8 vezes 10 a quinta calorias. Calcule o rendimento desse motor e a quantidade de calor rejeitada em cada ciclo. Então, o calor rejeitado é a quantidade Q2, esse calor fornecido é o Q1, né, o calor da fonte quente, e, primeiramente, para calcularmos o rendimento, a gente precisa do trabalho realizado no ciclo. Né? Então, o trabalho realizado é a área do ciclo, né? No gráfico aqui nós temos um triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, nós temos aqui a base vai de 3,8 a 7,6. 3,8 é a metade de 7,6, então a diferença entre os dois dá 3,8. A altura vai de A até B, então vai de 2 a 4 vezes 10 a quinta. Também a diferença, então, 2 vezes 10 a quinta. Dividido por 2 da fórmula, né? Corta o 2 com 2, ficamos com 3,8 vezes 10 a quinta joules. Então, esse é o trabalho realizado num ciclo completo desse motor térmico. O calor recebido da fonte quente, o Q1, 8 vezes 10 a quinta joules, né? Precisamos converter para joule, porque o trabalho aqui está em joules, sistema internacional, de acordo com as unidades do gráfico também, né? Uma caloria tem 4,2 joules, então 8 vezes 10 a quinta, vezes 4,2, calor Q1, 33,6, vezes 10 a quinta joules. Então, esse é o calor da fonte quente. Né? O rendimento, então, é dado pela divisão do trabalho realizado pelo calor fornecido pela fonte quente. Né? Ou seja, quanto desse calor fornecido foi aproveitado na realização do trabalho. Então, o trabalho 3,8 vezes 10 a quinta, o calor fornecido 33,6 vezes 10 a quinta. Observe que aqui não houve deslocamento da vírgula para colocar em notação científica, como a gente fala quase a toda hora, porque já sabendo aqui da potência de 10 a quinta, deixou-se aqui também na potência 10 a quinta para facilitar o cálculo. Né? Corto 10 a quinta com 10 a quinta e pronto. 3,8 dividido por 33,6 dá 0,11 aí aproximadamente, vezes 100 nos dá um rendimento de 11%. Então, perceba que os motores térmicos, eles em geral, têm rendimentos baixos, tá? Porque é complicado, né, como falado aí, inclusive lá na segunda lei da termodinâmica, é complicado você pegar um calor e converter ele em trabalho, né? Você reaproveitar o calor, porque geralmente o calor é resultado já de uma transformação, de uma queima, de uma combustão, de uma reação química exotérmica, enfim, são procedimentos de conversões energéticas naturais, espontâneos. Então é fácil você pegar uma modalidade de energia e converter em calor, mas o caminho inverso, como visto aí, mostrado nas teorias, o caminho inverso é mais complicado, inclusive sendo impossível o reaproveitamento integral do calor. Né? Uma vez que a energia vira calor, se você tentar resgatá-la de volta, você só consegue uma pequena parcela. Okay? Por isso aí o rendimento de 11%. Então, quanto de calor foi jogado fora aí? Né? Qual o valor do Q2? Então, como visto também, Q1 é igual ao trabalho mais o calor jogado fora, então passando o trabalho subtraindo, né? Então, o calor da fonte quente 33,6 vezes 10 a quinta, o trabalho 3,8 vezes 10 a quinta, passa subtraindo 33,6 menos 3,8, 29,8 vezes 10 a quinta joules, tá certo? Aqui, como é o resultado final, seria interessante que ele tivesse deslocado a vírgula, né? Isso aqui é a solução do livro, né? Que ele tivesse deslocado a vírgula e uma casa para a esquerda, ficando
2,98, que particularmente poderíamos arredondar para 3, né? 3 vezes 10 a sexta, com o deslocamento da vírgula. Mas, enfim, como também já devo ter explicado antes, a notação científica é uma forma técnica de se escrever esses números grandes ou pequenos, mas se o exercício não exigir esse padrão de escrita, você não é obrigado a converter, tá bom? Mas, assim, quem mexe muito com isso acaba pegando esse hábito, porque é uma forma formal de você escrever valores científicos, tá bom?